Olá, pessoal! Eu sou Carol Negrin, professora de Biologia aqui de Estratégia Vestibulares, e aqui são as 100 dicas para gabaritar Biologia. E a nossa dica de hoje, a dica de número 51, é sobre os poríferos, sobre o filo porífera. Mas antes da gente falar sobre ele exatamente, vou passar para vocês quais são aquelas características que são encontradas nos animais ou nos organismos também chamados de metazoários. Bom, são metazoários aqueles organismos que são eucariotos, heterotróficos e pluricelulares. Eles ainda se movimentam pelo menos em parte da vida ou por todo o seu ciclo de vida. Esses organismos metazoários, eles não possuem parede celular e são tipicamente diploides. Além disso, o corpo desses animais são compostos por tecidos. A gente olhando aqui para essa figura vê a dimensão da quantidade, da diversidade de espécies dos animais. Aqui a gente tem 15% dos organismos vivos sendo compostos por plantas, 8% por fungos, 4% por protistas, 3% por bactérias, 5% sendo composto por animais vertebrados e 65% por animais invertebrados. Então, nós temos aqui nos invertebrados a maior diversidade de espécies, sendo os animais subdivididos aí em dois grupos de invertebrados e vertebrados. Uma vez que a gente tenha feito esse apanhado aí geral sobre o que são os metazoários, o que são os animais, a gente vai começar a falar sobre esse primeiro grupo aí de animais, que são os poríferos. Os poríferos, gente, eles também são chamados de esponjas e são aqueles animais que apresentam o corpo repleto de poros. Então, eles são animais portadores de poros e por isso eles recebem esse nome. Eles apresentam inúmeros deles em sua superfície e uma ou mais grande abertura. Os poríferos são essencialmente aquáticos, sendo 98% das espécies marinhas. Aqui a gente consegue observar 3 exemplos de poríferos, vê que o seu corpo é formado por diversos poros e aqui a gente tem a abertura principal, uma grande abertura, ok? Bom, gente, apesar da presença de tecidos ser característico de todos os animais, os poríferos eles não formam tecidos verdadeiros, apesar de apresentarem células especializadas, sim. Como é que isso foi acontecer, né? A gente tem aqui um cladograma mostrando para vocês que aqui nós temos todos os metazoários, no entanto, houve uma divergência de 2 linhagens, aqui partindo para os poríferos e aqui para aqueles que são chamados de eumetazoários, aqueles que realmente possuem tecido verdadeiro, que são quinidários, plateumintos, os demais invertebrados e também os vertebrados. Aqui nesse esquema a gente consegue analisar qual é a estrutura geral de um corpo de um porífero. Ele apresenta então estruturas que são chamadas de ostíolos, que formam os poros do corpo desse animal. É através desses poros, então, que a água entra e vai em direção a uma cavidade central, aqui uma cavidade digestória que é fundamental para esse modo de vida heterotrófico. A água então vai para essa cavidade digestória, que também é chamada de átrio ou espongiocele, e sai através dessa abertura maior aqui, que é chamada de ósculo. Algumas células estão presentes aí na composição desse corpo e têm funções específicas. A principal célula desses poríferos, gente, são os coanócitos. Então, os coanócitos, eles são células típicas desses animais. Os coanócitos, eles fazem esse revestimento interno da espongiocele. São células que apresentam um colarinho, diversas microvilosidades, além de um flagelo. Esses coanócitos, o batimento dos flagelos desses coanócitos são importantes para a movimentação de água, além da filtração de partículas nutritivas aí importantes para a nutrição desse organismo, que são capturados aqui por essas microvilosidades, ok? Aqui no corpo mesmo, no meio dessa estrutura, há um material gelatinoso, que é chamado de mesoílo, e são encontradas células como arqueócitos ou amebócitos, além de espículas, ok? Essas espículas que então fazem a estrutura do corpo desse animal. E os arqueócitos são importantes na distribuição dos nutrientes, além da produção de gametas e também formação de outras células que estão presentes aqui nesses organismos.
E por fim, existe um revestimento aqui externo, que é realizado por células chamadas de pinacócitos. Bom, gente, aqui nesse outro esquema, a gente pode ver que podem existir diversas organizações do corpo dessas esponjas, desses poríferos. 3 tipos principais de organização da câmara interna e de canais internos formam, então, esses 3 grupos. Os grupos de poríferos são os asconoides, ciconoides e leuconoides. Os asconoides, que são esses daqui, eles apresentam apenas uma câmara interna, apenas um átrio. Já nas esponjas ciconoides, elas possuem mais de uma câmara interna que estão dispostas radialmente a uma cavidade maior aqui ao átrio. E por fim, esponjas do tipo leuconoides, elas formam uma rede complexa com múltiplas câmaras e também múltiplos canais, como a gente consegue observar aqui. Bom, pessoal, isso era o que eu tinha para falar para vocês com relação aos poríferos. Se você gostou, curta e compartilhe. Ainda tem muita dica vindo por aí e a gente se vê na próxima, pessoal. Tchau, tchau!